Bem-vindos ao meu canal Daniela Cangiani e nos enfoques de hoje vamos falar sobre termos anatômicos. Sabemos que a anatomia é uma ciência descritiva e requer conhecimento em termos técnicos para as muitas estruturas e processos do corpo humano. A maioria dos termos provém aí do latim e do grego, fornecendo assim a sua localização ou a função de uma estrutura, que permite uma comunicação universal que é usada no mundo todo. Mas você sabe o que é anatomia? Anatomia é um ramo da biologia que estuda as estruturas do corpo humano. Também vem do grego anatome, que quer dizer cortar em partes, cortar separado, que em português a palavra significa dissecação. Juntamente com ela, estuda-se também a fisiologia, que estuda aí o funcionamento dos sistemas. A anatomia ela se subdivide-se. Temos aí a anatomia regional, que organiza o corpo em segmentos ou partes, a anatomia sistêmica, que organiza o corpo em sistemas, a anatomia de superfície, que estuda aí as estruturas que podem ser apalpadas sobre a pele. Temos também a anatomia radiológica, que permite aí observar as estruturas do indivíduo ainda vivo. Temos a anatomia clínica, que enfatiza a aplicação do conhecimento anatômico, a prática médica. Então, ter conhecimento em termos anatômicos é importante para você que quer trabalhar na área de saúde. Vamos falar sobre as regiões anatômicas. Sabemos que o corpo se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. O tronco se subdivide em tórax e abdômen e pelvis. Os membros são órgãos pares que se subdividem em superiores e inferiores e possuem raiz, que chamamos de cintura, que se une ao tronco e possui aí a sua parte livre. Nos membros superiores, a raiz, a cintura escapular, é o ombro, e a parte livre se subdivide em braço, antebraço e mão. Os membros inferiores, a raiz é a cintura pélvica, que é o quadril, e a parte livre se subdivide em coxa, perna e pé. Como podemos observar na imagem ao lado, temos a cabeça, pescoço, o tronco, as três divisões, membros superiores e membros inferiores. Vamos falar sobre a posição anatômica. A posição anatômica, que é uma posição padrão que define aí as superfícies específicas e planos do corpo. Consiste em uma posição vertical em pé, braços para baixo, palmas das mãos viradas para frente, cabeça e pés direcionados para frente e uma visão olhando para o horizonte. Dando ênfase à posição anatômica e os termos regionais, sabemos que os termos são áreas específicas e as divisões fundamentais são as regiões axial e apendicular, como vemos aqui na imagem ao lado. Então vamos observar as estruturas. Temos então a região axial, cefálica, que temos aí a região frontal, orbital, nasal, oral e mental. Temos a região cervical, a região torácica, que também vamos ter aqui a região external, a região axilar e a região mamária. Temos a região abdominal, umbilical, a região pélvica, a região inguinal, virilha e a região púbica genital. Na região apendicular, vamos ter os membros superiores e os membros inferiores. Lembrando que temos duas vistas, anterior ventral e posterior dorsal. Então vamos a elas. Temos aqui os membros superiores, região acromial, região branquial do braço, região antecubital, região
olecriana, região antebranquial, região carpal e na região das mãos vamos ter região do polegar, região metacarpal, região palmar e região digital. Nos membros inferiores vamos ter a região do quadril, a região femoral, a região patelar, a região poplítea, a região crural da perna, a região surral, panturrilha e a região fibular ou perioneal. Nos pés vamos ter a região tarsal, a região do calcanhar, a região metatarsal, a região digital, a região plantar e o hálus. Ainda na vista posterior dorsal, vamos ter aqui a região cefálica, a região optical, a região occipital da nuca, a região cervical. No dorso vamos ter a região escapular, a região vertebral, a região lombar, a região sacral e a região glútea, e sem falar na região perineal. Então essas são as regiões específicas da região axial e a região apendicular. Vamos falar agora dos planos de delimitação e secção do corpo, que nada mais é o corpo que se delimita em planos tangentes à superfície, formando aí um paralelepípedo, e as faces da forma geométrica correspondem aos seguintes planos. Então temos aqui na nossa figura um corte sagital, um corte frontal coronal, um corte transversal ou horizontal e também conhecido como axial. O corte sagital é o que divide as partes direita e esquerda. No corte coronal, divide o corpo em partes posterior e anterior. E no corte horizontal, ou axial, divide o corpo entre superior e inferior. Temos aqui os planos de delimitação definidos em um contorno com a forma de um paralelepípedo no corpo humano. Então, temos aqui ainda o termo de direção, que é direção cefálica, em direção podálica, em direção dorsal ou ventral, e tudo que tiver do lado é lateral. Temos ainda o plano oblíquo, que é um plano transversal inclinado em qualquer ângulo que não seja paralelo ao sagital, coronal ou transversal. Então, esse ainda temos o plano oblíquo. Uma informação importante sobre o plano sagital, que ele pode ser chamado plano sagital mediano ou plano parasagital. Qual é a diferença? O plano sagital mediano é aquele que passa através do corpo longitudinalmente, dividido em direita e esquerda, como vemos aqui na figura. É um plano mediano que corta em partes iguais. Se ele for um plano que corta vertical paralelo ao plano mediano, ele é chamado de parasagital, que ele é um corte de qualquer plano sendo paralelo ao plano mediano. Então temos duas variações, o plano parasagital e o plano sagital mediano. Vamos falar então de eixos e termos de posição e direção. Aqui na nossa figura representada, temos aí os termos de direção, que podemos ter o termo cranial, que é aquilo que está relacionado em direção ao crânio, e caudal, que é aquilo que está relacionado em direção ao cóccix. Temos os termos posterior dorsal, anterior ventral, que quer dizer também que uma estrutura é relativamente na frente ou atrás do corpo. Temos o termo proximal e distal, que referencia o que está mais perto e mais longe. Temos o termo superior e inferior,
que está mais próximo do crânio e mais próximo do plantar dos pés. Temos ainda o termo medial e lateral. Medial, tudo que está mais próximo do plano mediano, que corta, a linha mediana, que corta o corpo em dois lados, direito e esquerdo. E o que é lateral é a estrutura que está mais distante do plano mediano, certo? E é muito importante, na hora de você descrever ou associar uma estrutura no corpo humano, saber os termos de direção. Vamos visualizar mais uma figura, fazendo referência aí ao plano mediano. Então, temos aqui a linha mediana. E vamos ver os termos superficial e profundo, usados para descrever a posição de uma estrutura. Então, eu tenho o externo, que ele é mais superficial referente ao coração, e o estômago, que ele é mais profundo do que a parede abdominal. Então, eu posso dizer que o tórax, ele é a parte superior do tronco, enquanto a pelvis, ou quadril, ele é inferior, a parte inferior do tronco. Temos aqui a linha média, tudo que está na linha média é medial e tudo que está mais distante é lateral. Já na relação proximal e distal, podemos pegar aqui o húmero, temos aqui a parte proximal, que é na articulação do ombro, e a parte distal, que está na articulação do cotovelo. E sem falar que você pode aqui localizar as estruturas referente ao quadrante, referente à sua localização, se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Então, é muito importante conhecer os termos de direção, para você poder descrever e direcionar aonde aquela estrutura se localiza. Temos os termos de superfície das mãos e dos pés. Podemos dizer que plantar se refere à sola, superfície posterior do pé, e dorsal se refere-se ao topo ou superfície anterior do pé. Temos a parte dorsal da mão, que se refere às costas, a parte posterior, e temos a parte palmar, que se refere à posição anatômica, equivalente à anterior ou ventral da mão, como vemos aqui nas figuras ao lado. Agora, falando sobre os eixos, que são linhas imaginárias que unem aí os planos de delimitação. Então, temos aqui o eixo longitudinal, que podemos dizer cranial ou caudal, que une a cabeça aos pés. Temos o eixo aí transversal, látero-lateral, que une o lado direito e esquerdo. Temos aí o eixo sagital, antero-posterior, que une o ventre ao dorso. Novamente aquela imagem da figura do corpo em um paralelepípedo, que podemos dizer os sentidos cefálico, podálico, dorsal, ventral e lateral. Só para a gente fixar aí os termos de direção e agora os eixos. Está relacionado aos termos de movimento, que para descrever os movimentos dos membros ou outras partes do corpo, os movimentos elas ocorrem aí nas articulações. Então vamos observar alguns termos de movimentação referente às suas articulações. Então temos aqui a extensão e a flexão dos membros superior na articulação do ombro, do membro inferior na articulação do quadril. Temos aí a extensão e a flexão da coluna vertebral, que é nas articulações intervertebrais. Temos aí o movimento, abdução e adução dos membros do lado direito, rotação dos membros do lado esquerdo, nas articulações do ombro, do quadril, respectivamente.
Temos ainda o termo dorsiflexão e flexão plantar, né, referente ao pé na articulação do tornozelo. Temos a eversão e inversão do pé na articulação talo-calcânea ou transversa do tarso. E temos a oposição e reposição do polegar na articulação carpo-metacarpal e do dedo mínimo na articulação metacarpal falângica. Temos também a supinação e pronação da mão, que é um movimento no antebraço nas articulações radioulares. Então, esses foram os termos de movimentos. Agora vamos falar sobre posições anatômicas para exames. Temos aí a posição anatômica decúbito dorsal ou supino, decúbito lateral, decúbito ventral ou pronado. Temos semi-ortostático, que é sentado, e a posição ortostática, que é em pé. Temos aqui outros posicionamentos, como a posição litotômia e ginecológica, que geralmente é utilizada para exames dos órgãos genitais internos e externos. Temos também o Trendelenburg, normalmente usada para casos de hemorragias, edemas e outros, que também pode ser inversa, né? Em vez da cabeça estar para cima, a cabeça pode estar para baixo. Temos a posição de Siemens, que é uma variante da posição lateral, usada para realizar exames retais, lavagem intestinal e outros. E temos a posição de Fowler, que é o paciente no leito, né, que necessita uma descompressão pulmonar, diminuição do retorno venoso, comumente usada em insuficiência cardíaca, congestiva e outras. Como também no exame de raio-x, que o paciente pode ficar em semidecúbito, ele estando no leito, podemos aí angular a sua cabeceira, né, a mesa a 45 ou a 60 graus de angulação, né? Então, até agora vimos aí as posições anatômicas, termos direcionais, eixos e cortes anatômicos que vão ser aí aplicados, né, nos exames por imagem, na área clínica, né, e no geral na área de saúde. Então, temos aqui um plano axial de uma tomografia de abdômen, né? E temos aqui que esse abdômen superior, né? Então, as secções de TC são orientadas convencionalmente como se visualizasse a partir de uma direção inferior, com a superfície posterior do corpo posicionada na parte inferior da imagem. Portanto, o lado direito do paciente estará do lado esquerdo da imagem. Então, o seu lado direito será o lado esquerdo e o meu lado esquerdo será o lado direito da imagem. Como podemos visualizar, o fígado ele é mais localizado aqui do lado direito, né, da imagem. O estômago, vemos aqui o colo, a veia cava inferior, a aorta, os rins e a vértebra torácica, né? Então, essa é uma aplicação de um plano axial em tomografia. Como também podemos ter aí os 3 planos axial, coronal e sagital, que são os cortes, né? Transversal, frontal e lateral, né? Temos aqui a figura e os cortes vão sendo feitos, né, da parte superior à inferior ou da parte inferior à superior, sendo lateral, lateral ou ventral dorsal, né? Então, a aplicação dos termos anatômicos é importante na aplicação dos exames de imagem referentes aí à tomografia, como outros também, né? Podemos ver aqui na radiografia de tórax, que é a parte superior do tronco, temos os posicionamentos, né, anatômicos que foi falado.
que é o decúbito dorsal, ventral, lateral, ortostática, semidecúbito ventral, que é sentado. Temos as incidências, né? Posterior, anterior, que é onde a trajetória do raio-x, ela vai entrar na parte dorsal e sair na parte ventral, né? Posterior, anterior. Ou ela pode entrar na parte anterior, posterior, incidindo na parte ventral e saindo no dorso. E as oblíquas, que são as transversais inclinadas, né? Então, como é importante aí os termos de direção, né? Os eixos, né? E os planos de cortes e secções, né? Da anatomia para aplicação clínica dos exames na área de saúde. Então, temos aqui a aplicação do que acabamos de ver, também na ressonância magnética, né? Como falamos até agora, estamos no ramo da anatomia radiológica, né? Que é aí muito importante na avaliação, né? De funções orgânicas e diagnóstico de doenças, que é aí você poder avaliar o paciente, né? O indivíduo vivo, né? Então, temos aí as exames de imagem, né, que falamos sobre a tomografia computadorizada, temos o raio-x e a ressonância magnética, né, que também usa os planos de cortes coronal, axial e sagital. E você tem que saber os termos anatômicos para poder localizar as estruturas, se é inferior, superior, lateral, medial, se é proximal ou distal, se é profunda ou superficial. Então é de grande importância que você, estudante que pretende aí trabalhar na área de saúde, é importante então dominar aí os termos anatômicos e as suas aplicações nas variadas, né, exames e na medicina clínica, né? Espero ter ajudado você, estudante. Essas são as nossas referências. Obrigada por assistir, né? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele seu like e até o próximo vídeo falando sobre anatomia.